como a gente viu que ia ficar muito extenso, né? Ia dar uns 30 minutos aí inteiro, a gente vai dividir aqui em duas partes. E nessa parte agora a gente vai falar se é para você ou não. Como você pode avaliar se esse visto é para você, né? Então, a gente já mostrou a parte no vídeo anterior do por que é interessante para o governo, por que é interessante para o empregador, e agora a gente vai falar sobre por que pode ser ou não interessante para você, se você se encaixa ou não nesse tipo de visto, beleza? Muita gente procura a gente, bate papo com a gente no Instagram ou consegue nosso contato e tudo mais, e eu acabo sempre dizendo, olha, se você inicia esse processo, tenha ciência de que, primeiro, você tem que fazer uma boa escolha da sua consultoria. Consulte a experiência de várias pessoas que já estão, porque hoje você tem essa possibilidade, né, de perguntar a quem já participou. Você vai encontrar muitos relatos positivos e muitos relatos negativos, porque o processo ele pode empancar no meio termo. A consultoria pode fazer uma rata no meio desse período com o seu processo, pode mandar uma documentação errada, pode perder um prazo. Então, assim, é muito difícil para a gente dizer para vocês, olha, confie 100% em uma consultoria, porque isso é levado por pessoas que podem cometer erros, ok? Então não tem garantia nenhuma em nenhuma empresa, seja as que cobram 8 mil ou as que cobram 30 mil para te auxiliar nesse processo, de que vai dar certo. Nós mesmos tivemos a experiência de iniciar com uma empresa que cobra 30 mil dólares no processo. A gente deu a entrada de 10 mil dólares e a gente só teve dor de cabeça. Não, isso não quer dizer que essa empresa não presta. Não. Com a gente teve muitos problemas. O processo como ela levou junto ao nosso empregador inicial foi muito problemático. A gente não conseguiu evoluir. Depois eles empurraram para a gente um outro empregador que a gente não queria para um lugar que a gente não queria ir, com um salário baixíssimo, e tipo quiseram impor isso para a gente. E é uma empresa gigante, entendeu? Assim como a empresa que a gente começou e fez o nosso processo, tem muita gente que pergunta, você indica a empresa que você fez? Eu digo o nome, não tem problema, é B3 Direct. Eu fiz com eles, mas eu digo, não, indicação é uma coisa muito complicada no sentido de que eu não quero me responsabilizar por isso com você. Mas a gente fez com eles e a gente está aqui. Então, eu posso dizer que não só eu, mas tem muitas pessoas que começaram e terminaram o processo com eles. Sim. Agora, eles têm muitos problemas no quesito de comunicação, sobre isso, esses desgastes que acontecem. Já cometeram erros com algumas pessoas. Então, mas muita gente teve a sua aprovação. Exato. Assim, dos nossos amigos que estão com a gente desde o início com a MB3, todos estão aqui já, né? Cada um foi chegando num tempo, né? Uns processos demoraram mais, outros menos. A gente conhece assim, pelo menos umas 100 famílias que já estão as aqui. Pessoas que fizeram o processo junto com a gente, desde quando a gente começou, todos já estão aqui. Agora, qual é a questão? Hoje a demanda deles é muito maior do que há 4 anos atrás, quando a gente começou. Então, eles não ampliaram o seu quadro de funcionários, continua sendo uma empresa pequena, só que a demanda aumenta, consequentemente vai ficando mais complexo o lidar com as situações e podem acontecer dores de cabeça. Então, vocês têm que avaliar todos os prós e contras na hora de escolher a sua empresa para te auxiliar nesse processo, ok? Porque é importante você ter ciência de uma coisa. Você, como adulto, vai tomar as decisões e tem que arcar com elas. A gente, há 4 anos atrás, quase não tinha informação na internet sobre isso. E a gente teve que vender a nossa casa, a gente não tinha nem o dinheiro para fazer isso. Nós moramos quase 4 anos dentro de um quartinho, dentro da empresa que a gente trabalhava, a empresa da família, do meu sogro e tudo mais. Olha aí, amor, o teto despencou. Eu e o Henrique no quarto, só escutei o craquelado, ó. O bicho tá se abrindo. Fala, meu Deus. Pense no susto. A gente assumiu o risco, né? O pessoal hoje em dia quer contratar um serviço que ele tenha uma garantia 100%. Eu não tinha garantia nenhuma, gente, que isso ia dar certo ou não. Agora, o que foi que eu fiz? Eu apliquei,
tinha ciência da possibilidade de dar certo ou não, sabia até onde eu podia ir e eu continuei minha vida no Brasil. Continuei tocando o barco, não fiquei esperando por A ou B dar certo. Não, eu continuei fazendo meu trabalho. Se eu posso te dar um conselho, continua a tua vida, entendeu? Trabalha duro, continua tentando crescer aí onde você está. E eu, como um cristão, eu acredito muito na direção de Deus, então eu pedia, Senhor, se um dia for da tua vontade que a gente queira vir morar nos Estados Unidos, a gente vai chegar lá no final da entrevista, vai ser aprovado, e independente de como eu esteja no Brasil, a gente vai. Porque diante de toda essa dor de cabeça que a gente passa, só pode ser da tua vontade. Então, deixei rolar, a Carla ficava mais a par do processo, eu meti o pé no acelerador no Brasil, nas coisas que eu fazia, consegui muita coisa, tava chegando aonde eu trabalhei 13 anos para chegar e ia colher os frutos. O meu sogro até fala, tu roeu o osso esses anos todos, na hora de comer o filé quente tu vai deixar aqui no prato e vai embora? Eu disse, eu não posso ir contra o que eu sempre orei. Então a gente sempre orou e pediu a Deus que fizesse a vontade dele. E na hora que eu estava me mudando para São Paulo, para tocar uma filial da empresa lá, a nossa entrevista foi marcada. E a gente mudou o plano em dias e teve que vir para cá, se organizar e vir para cá. Então, assim, por que a gente está falando tudo isso? Para que você analise se isso tudo faz sentido para você. Porque não é barato. Mesmo as empresas mais baratas que cobram aqui 8 mil e poucos dólares nesse processo de consultoria, fora as taxas e tudo mais, você vai gastar aí uns 15 mil da forma mais barata, 15 mil dólares, não é barato, ok? Então você tem que ter um planejamento, você tem que ter ciência de que você vai passar dor de cabeça, muito provavelmente. Vai esperar um tempo, 2 anos, 3 anos, não sei, entendeu? Gente, esse é um que a gente sempre conversa com o Caris. Esse não é um projeto de curto nem médio prazo. Esse é um projeto de longo prazo. Imagina, se você, né, pretende mudar a sua vida completamente de país, né? Você vai vir pra cá e pretende continuar a sua vida aqui, construir uma nova vida aqui, você não tá falando de 2 anos. Você não tá falando de 5 anos. Você tá falando no mínimo de 10 anos que você vai passar aqui construindo a sua vida e vivendo nesse país. Então, se você precisa passar 2 anos no processo, 3 anos no processo, até 4 anos como nós passamos, esse é um tempo relativamente justo de espera, né, para que você possa proporcionar para sua família um longo prazo aqui no país. Porque se você pensa assim, se você pensa assim, óbvio, tem gente que vem pra cá, não, eu vou pra lá, vou passar 6 meses, juntar o dinheiro e volto pro Brasil. Vou passar 2 anos, quando eu conseguir comprar minha casa no Brasil, eu volto. Vou passar, sei lá, 1 ano, quando eu conseguir tanto, eu vou voltar pro Brasil. Se esse é o seu caso, então esse visto não é pra você. Mas se você pretende viver aqui, reconstruir sua vida aqui, digamos, envelhecer, né? Porque você precisa de um alicerce, né? Você precisa fazer a sua base, né? Então você já pode ter a oportunidade de chegar no país com uma certeza ou com uma base mais sólida, que é os seus documentos. Que é você poder começar do zero, com a base, mas começar com uma boa base, né? Porque você vai precisar, gente. Não tem, assim, muita comparação de você estar com e de você estar sem. Pelo que você vai construir, né? Se você está pensando no futuro, certo? Se você se encaixa nesse perfil, provavelmente a B3 é para você. Sim. Porque acontece da pessoa ser assaltada, sequestrada, sofrer uma ameaça hoje no Brasil e querer comprar uma passagem de avião e vir embora amanhã. Isso é muito comum. Ou então a pessoa chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir, não tem planejamento nenhum, não tem para onde mais o que perder, resolve vir para cá, enfrentar fronteira, etc e tal. A gente vê muito disso. Mas o que a gente está querendo mostrar é como nós fizemos, né? E como você pode fazer de uma forma saudável essa mudança para cá com isso, com um alicerce. É a base para você construir a sua vida nova aqui. Então, você já não vai ter isso em mente, você não vai se preocupar mais com isso, né? De separado pela imigração, de ter que
ter um problema para financiar alguma coisa, para investir em alguma coisa, se, sabe, isso não vai passar na sua cabeça. Então, esse primeiro vídeo é para que vocês entendam qual é o perfil, né? O porquê que esse visto existe. Então, eu falei sobre o governo, sobre a empresa e sobre você. Por que faz sentido você escolher ou não esse visto? Por exemplo, no meu caso, a gente tem formação acadêmica, ok? Mas a gente não fez publicações de artigos, a gente não tem trabalhos específicos acadêmicos ou alguma coisa assim, e nem eu tinha um nível de inglês suficiente para fazer a busca de um EB2NW, por exemplo, que é um outro visto, que você precisa apresentar habilidades especiais, ok? Para que você tenha um green card sem ter necessidade de empregador nenhum. É uma outra possibilidade. Ou eu não sou da área da saúde, por exemplo, eu não sou enfermeiro ou médico, que eu poderia aplicar pelo EB3 Skilled, né? Mas eu precisaria do inglês. O pessoal dessa área tem inúmeras empresas aqui sedentas Pessoal da área da saúde. pelo pessoal da área da saúde, por exemplo. Se o pessoal da área da saúde aí no Brasil fala inglês, você consegue o seu visto assim, com o EB3 Skilled, né? A gente não tinha essas qualificações, mas tinha essa vontade de vir para cá legalmente, né? Na época que a gente conheceu o processo, a primeira empresa nos apresentou era $30 mil. A gente teria que dar 10 mil só de entrada. 10 mil dólares eu nem tinha, eu peguei emprestado, mas já sabia que eu ia pagar porque eu coloquei minha casa à venda, entendeu? Eu já sabia que para eu fazer esse processo eu tinha que vender a única coisa que a gente tinha de valor, que era a casa. Colocamos à venda, a casa foi vendida, ficamos todo o tempo esperando, morando num quartinho com criança pequena e tudo mais, passando o que tinha que passar, sabe? Assumindo a responsabilidade das escolhas. Eu acho que é isso que você tem que botar em mente. O que você escolher fazer, você tem que assumir a responsabilidade de ir até o final, entendeu? E lá na frente você vai entender o sacrifício, vai valer a pena e tudo mais, mas você tem que enfrentar... Estão apanhando, né, amor? Eu tô esperando chegar lá na frente, sabe? Tem gente que diz assim, saia da zona de conforto, eu tô procurando ela faz tempo que eu não achei ainda. Doido pra achar, mas não achei. Vai dar certo. Um dia vai. Mas assim, é isso. Então, tenha consciência de que existe essa possibilidade, ok? Ela tem um custo, então você precisa fazer um planejamento financeiro, mas é possível, né? Por que eu digo que é possível? Porque hoje você compra um Gol por R$100 mil, R$110 mil e achando bom. Um carro que não vale nada, não, assim, literalmente nada, é só plástico. Mas você dá um jeito de conseguir, entendeu? Então, isso é um exemplo. Eu não vou citar os outros, né? Porque, tipo, relógio, iPhone, etc e tal, porque cada um faz suas escolhas, mas que é possível, É possível. Você vai ver como é o planejamento que você vai conseguir isso, né? Então, tenha consciência de mais um aspecto. Os trabalhos que envolvem esse visto são pesados. Então, você tem que ter consciência de que você vai botar a mão no arado, você vai botar a mão na pá, na enxada, na cortadora de grama, na roçadeira. Eu vou trazer os vídeos aqui do trabalho que eu fiz durante esse ano inteiro para o meu empregador. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Também não são só homens, né? Tem mulheres que aplicam também para as vagas de limpeza. Sim. Que são as que Eu mais tô falando tem do pra aspecto mulheres. do que eu passei, né? Para os homens, geralmente são trabalhos pesados, né? Então, cheguei a trabalhar 80 horas por semana, são de 6 da manhã às 9 da noite, com um sol de 40 graus, 42 graus. Eu perdi 10 quilos em um mês. Eu caminhava de 15 a 18, 20 quilômetros por dia, fazendo acabamento com uma roçadeira de 15 quilos na mão, entendeu? Acabei com o ombro, ganhei um monte de problema físico, mas eu tinha ciência do que eu ia enfrentar. Então tenha ciência também do que você vai passar. Agora, você está disposto, né? Se você está disposto a pagar o preço por um tempo, né? Depois disso, tudo vai clarear. E esse tempo vai fazer com que você fique ainda mais forte para enfrentar muitas outras dificuldades que o trabalho são pequenas na frente delas aqui. Então,
essa transparência que a gente está fazendo aqui pode ser que não agrade a maioria das pessoas, porque todo mundo quer ouvir que venha para cá, é fácil, é tranquilo, você consegue, É você rápido. pode, é rápido, é barato, todo mundo é aprovado, não tem dor de cabeça. Tanto faz ter documento, não ter documento, todo mundo vive igual. São coisas que a gente escuta, gente, que não é verdade, ok? Então, assim, a gente vai trabalhar sempre tentando passar com transparência a nossa experiência, mais uma vez, né? Existem diversas experiências mais difíceis ou mais tranquilas do que a nossa, Sim. mas essa é a nossa experiência, né? Para que vocês tenham uma visão, né? Dentre todas as que vocês vão pesquisar, para avaliar, né? A gente também não está dizendo o que é que você tem que fazer. A gente acredita que cada adulto é capaz de decidir o que quer fazer da própria vida. Mas se você nos perguntasse o que nós faríamos, né? Nós faríamos exatamente como fizemos e estamos passando aqui para vocês. Então é isso. Agora a gente vai começar a detalhar, né, como são as etapas, o nome dos processos do EB3, né? Quais são as etapas que você vai passar, as documentações que você vai precisar, a média de custo, eu já até falei aqui das consultorias, e depois quanto a gente precisou despender para poder se mudar para cá, que também envolve um custo muito grande para se instalar aqui e etc e tal. Vamos passando isso gradativamente para vocês para que não fique muito extenso. Já deve estar muito extenso aí. Acho que a gente vai ter que dividir. Talvez. Em dois. Mas é isso. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos.